Oi, eu sou a Denise, a louca do alimento, e hoje eu vou falar sobre nossa luz e nossas sombras. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer um alimento para a sua alma, continue assistindo o vídeo. Então, quando eu penso nesse tipo de assunto, eu lembro da arte barroca, um período no qual o homem expressava os seus sentimentos, as suas dualidades e os seus conflitos internos através da arte e da literatura. Na arquitetura e na pintura havia o jogo de claro e escuro. Já na literatura, o homem escrevia sobre os seus medos, suas inseguranças, a sua sombra realmente, sobre o amor e o ódio, o perdão e o rancor, sobre o arrependimento. E, olhando para isso, eu diria que somos uma obra barroca com sentimentos delicados. Igual aquela florzinha barroca, sabe? Igual aquela plantinha. Somos uma plantinha com sentimentos delicados e somos uma obra barroca com sentimentos delicados. E por quê, né? Porque é uma obra barroca. O que acontece? Quando nós somos crianças, a maioria de nós, pelo menos, aprende que o medo, a raiva, o ódio, a tristeza, a timidez, entre outros sentimentos, são ruins. A alegria, a bondade, o amor, a felicidade, a extroversão são sentimentos bons. E aí a gente cresce reprimindo, a maioria de nós cresce reprimindo os sentimentos ruins. E como isso acontece? Acaba que a gente se divide em dois grupos de pessoas, aquele inho e aquele ão. O inho é o eguinho, o ão é o egão. O egão é o sincerão, é o bonzão, legalzão, aquele brigão reativo que não leva desaforo pra casa, porque ele é forte, ele não tem medo. E o inho é o bonzinho, o amorzinho, o queridinho, né? Aquele fofinho que demonstra amor pra todos, que faz tudo pra todo mundo, que não diz que não. E no fim das contas, tanto um lado quanto o outro acaba, quando se encontra, julgando, né? Ai, fulano é um pamonha, o outro é sincero demais. E foi por isso que eu introduzi esse vídeo lá na frente do espelho, porque o outro nada mais é do que um espelho. Nesses dois casos, há um sentimento reprimido. Aquele que julga o bonzinho amorzinho de pamonha, ele morre de medo de demonstrar determinada vulnerabilidade que aquele outro demonstra. Porém, aquele outro demonstra tanta vulnerabilidade, tanto amorzinho, tanto fofinho, né? Uma luz que não é luz de verdade, que acaba achando que o outro está totalmente errado. Por quê? Porque aquilo que o outro expressa, ele reprime nele. E nós fazemos isso o tempo todo, porque nós esquecemos, ou não lembramos, ou não sabemos que todos os sentimentos fazem parte da gente. E esquecemos de andar pelo caminho do meio. Então, ou eu vou ser aquela pessoa que acaba sendo desagradável por ficar se autoafirmando o tempo todo por medo de ser vulnerável, ou eu sou aquela pessoa mais retraída, que não me expresso e tenho medo de falar para os outros aquilo que eu sinto, porque eu não sei como eles vão receber a minha sinceridade. Aí é que entram os nossos conflitos. E esses sentimentos que julgamos bons e ruins, eles existem dentro de mim e dentro de você. Toda vez que eu olhar para alguém e a atitude dessa pessoa me fazer sentir desconfortável, eu vou saber que aquilo tem que ser trabalhado dentro de mim. E como eu descobri isso, como eu encontrei isso? Teve um momento da minha vida em que eu me percebi como julgadora, né?
que às vezes a gente não sabe que a gente julga o tempo todo e não tá sabendo. E eu falava para as pessoas, né, que eu achava o cúmulo ser apegado a bens materiais, a guardar até, sei lá, um papel de bala que alguém te deu. Eu sempre achei, eu sempre julguei muito isso, esse apego ao material. E aí chegou um momento da minha vida em que eu percebi que esse ranço que eu tinha pelo apego material era o meu apego aos meus sentimentos. Eu era apegada aos sentimentos como as pessoas eram apegadas aos bens materiais. Isso era muito pior do que ser apegada a coisas materiais. E doeu ficar sabendo daquilo, doeu entender aquilo. Assim como doeu entender que eu tenho medo, que eu tenho raiva, que eu tenho rancor. Doeu. Porque eu fui o tipoinho a minha vida inteira, o bonzinho, o queridinho. Só que dentro de mim eu também sentia às vezes raiva, eu também às vezes sentia vontade de olhar pra pessoa e dizer: olha, você pega e vai pro inferno, meu filho. Óbvio, eu não preciso fazer isso agora. Eu não preciso fazer isso, eu não preciso mandar ninguém pro inferno, eu não preciso ser reativa. Mas eu posso dar uma resposta, ser firme, dar uma resposta, dizer um não, se defender de uma maneira, né, polida. Não é um problema. E isso está dentro de mim. E eu reprimia tudo aquilo. E isso acontece com esses dois tipos de pessoa. Aquele que vê a bondade no outro e acha que o outro é um pamonha, ele tem medo de ser bom e ser um pamonha, mas ele tem bondade dentro dele. E aí estão as nossas sombras, o nosso medo, a nossa raiva. E é muito importante que a gente reconheça isso na gente, para que a gente consiga transformar esses sentimentos, né? Nós nos fazemos de vítima, nós temos uma criancinha interior bem boba dentro da gente, que é birrenta, que diz: ai não, eu não quero isso. E isso eu também já senti em mim. E depois, com o passar do tempo, eu fui entendendo, eu absorvi aquilo e disse: não, isso faz parte de mim. Só que eu não posso ficar tão apegada a esse sentimento. A gente se apega a isso, a gente se apega a essa personalidade, a gente se apega a esse sentimento, a gente se apega ao medo, a gente se apega ao né, ao sincerão e ao timidinho, a gente se apega a eles. E aí, a gente não consegue se libertar, porque aquele sentimento é tipo uma criança, né? Tu pega, tu acaricia, tu dorme junto, tu abraça, tu cria aquilo lá, e aí como é que tu te livra depois, né? É difícil, é doloroso admitir que tu criou uma erva daninha dentro de ti. E que você tem que ir cortando e lapidando. E a gente só consegue perceber essas coisas em nós parando, ficando quieto, parando a movimentação e silenciando nossa mente. Eu conheço muitas pessoas que são tagarelas e que dizem: eu não consigo parar quieta, eu tenho que estar fazendo alguma coisa, eu tenho que estar conversando com uma pessoa, eu sou assim, eu sou desse jeito, eu não paro. Só que isso, essa tagarelice, essa agitação, essa loucura toda, ela é simplesmente uma máscara que a pessoa usa, e que muitas vezes eu uso e vocês também usam, porque somos seres humanos, não é mesmo? Para se esconder de si mesmo. Porque é difícil sentar na cadeirinha, seja qual cadeirinha for, se for a da sua casa, se for de um lugar que você vai para se encontrar com você mesmo, e dizer pra si, né, e encontrar que você tem problemas, encontrar essa vulnerabilidade, encontrar aquele defeitinho, né, aquela coisa, perceber que você não está sendo assim o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. É difícil, a gente não quer ver, a gente quer se esconder mesmo, não quero. Só que depois que você vai lapidando isso e vai conhecendo e vai se conhecendo, fica mais fácil, fica mais tranquilo. Hoje, depois, né, faz um ano que eu estou fazendo trabalhos espirituais nos quais eu me conecto muito fortemente comigo mesma. O meu despertar espiritual começou lá em 2017 e hoje eu consigo olhar para essas coisas e dar risada, sabe, achar engraçado. Mas quando tu tá passando ali pelo perrengue que acontece ainda, eu não tô isenta, nossa, já melhorei. Não, acontece comigo todo dia, toda semana, de ter um conflito interno e ter que lidar com isso e não saber lidar com isso, né? E querer me esconder disso, e querer entrar na movimentação. Então,
quem quer se conhecer, quem está, né, se sentindo angustiado com esses medos e está usando essas máscaras, né, ou a máscara da luz, ou a máscara do ódio, né, a máscara do escudo, deve sentar um pouquinho, olhar para dentro e dizer, né, e se perguntar: quem sou eu? O que está acontecendo comigo? O que tem aqui dentro de mim que eu preciso trabalhar? Porque aí é que você vai conseguindo parar de julgar o outro por ele ser como é e entendendo que o que tem naquele teu amiguinho tem em você também. Bom, para finalizar, eu vou dar 3 dicas para vocês. Uma de livro, uma de música e uma de filme a respeito desses assuntos. O livro que eu vou mostrar, ele mostra o espelho, né, que o julgamento do outro, que o outro é um espelho, e ele mostra também essa questão da gente conseguir transformar esses sentimentos. É O Jardim Secreto, o livro, né, que é um clássico. E nesse livro tem a Mary que só fere, porque ela era uma criança muito mimada, detestável, insuportável. E tem o amigo dela, o Colin, que ele é primo dela, que eles se encontram, e o Colin, ele tem a mesma personalidade da Mary. Ele é mimado e ela começa a detestar aquilo nele. E aí, juntos, né, eles formam uma amizade e aqueles sentimentos deles começam a se transformar. Também tem vários outros personagens, um outro amigo da Mary, que tem também o lado luz da Mary, que é o lado de conversar com a natureza, o lado de ir atrás de fazer amizades, o lado amoroso dela. Então a gente vê ali a luz e a sombra da Mary nesses 2 amigos. Eu pelo menos vi assim, e eu vi eles se transformando também, os personagens se transformando através desse livro. E também tem uma frase nele que eu gosto muito, que diz que há magia em tudo. Então é um livro assim maravilhoso para quem tá nesse caminho do despertar e percebe essas coisas. O filme é O Milagre da Cela 7, que é um filme que fala muito sobre ressignificar. Eu percebo na história do Memo, que é o personagem principal, ele tem deficiência mental e ele acaba sendo preso ali por um engano, por uma injustiça, e ele vai parar num ambiente totalmente hostil, um ambiente ruim, o qual ele nunca tinha, né, tido contato, e ele refaz a vida dele e dessas pessoas ali dentro daquele lugar. É um filme incrível e vale muito a pena ver, e especialmente pela questão do olhar da criança. Como o olhar da criança é inocente, como a gente começa a ficar cheio de véus com o passar do tempo, e o Memo não tem isso por causa da deficiência dele. Ele continua tendo aquele olhar de criança e ele transforma todas as coisas. Outra dica de música agora é uma música da Flaira Ferro, se chama Me Curar de Mim, e ela fala exatamente dessas sombras, e ela diz, né, numa parte, que o ser humano é esquisito, fala de amor bonito, mas aponta o erro alheio, né, e que a gente veio nesse nosso corpo e que a gente precisa encarar as nossas feras, nos reconhecer hipócritas, malvados, mentirosos, invejosos, e nos esvaziar. Nós precisamos nos esvaziar para nos encher das coisas que importam. É uma música incrível, né? Eu tô falando, dando uma resumida nela, mas procurem, porque é assim, ó, demais. Bom, por hoje é isso. Um beijo e eu espero vocês na sexta-feira com a Louca do Alimento. Se esse conteúdo for importante para vocês, se vocês acham que pode ajudar alguém isso que eu falei, compartilhem, curtam, se inscrevam no canal e façam toda aquela coisa, aquela mendigagem que a gente faz no final dos vídeos. Eu falo que eu não gosto de ficar pedindo essas coisas, parece que eu tô mendigando, mas né, faz parte aqui da coisa. Outra sombra, viu? O medo de pedir, o medo de receber. Olha aí, ó, a gente falando vai se identificando. Bom, é isso. Por hoje é só. Beijo e até mais.